Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dica do Bigode. Eu sou o Jorge Camargo. No Dica de hoje nós vamos ver sobre o ciclo de vida da gestão de mudança. Para quem não sabe, gestão de mudança é um processo dentro da gestão de atendimento que visa a transição de um serviço, de um ativo, de um processo, enfim. A gente pode fazer ele de forma planejada, e ainda assim de segundo duas maneiras, né? Uma em que o nosso produto vai passar por constantes releases já planejados de incremento de funções. Então, vou pegar o próprio caso do GLPI. Ele recebe a liberação da sua versão 1.0, então vem o release 1.1 com algumas melhorias, ou 1.2 com correções, 1.3 com correções e melhorias, e assim por sequência. Então já foi planejado um incremento de novas funções, de melhorias dentro da ferramenta. Também planejada pode ser o incremento de alguma coisa que não foi escrita, não foi ali identificada pela equipe de desenvolvimento, nem pelo escopo do produto, mas que um requerente identificou, um usuário identificou e solicitou essa melhoria. Então isso vai cair ali no nosso board de aprovações das mudanças que vão entrar naquele produto, para então seguir para o desenvolvimento. A gente vai abordar esse processo em específico. Claramente existem outros, eu gosto de dividir entre planejado, emergencial e urgente. Emergencial é algum incidente que startou essa mudança, e o urgente foi um incidente tão grave que a gente não pôde nem parar para documentar tudo, teve que resolver ali no quente e na hora. Muito comum em instituições financeiras ou casos aí em que tem um impacto muito grande. Enfim, muita ladainha e pouca apresentação. A gente vai seguir para o vídeo configurando, seguindo um processo, na verdade, não configurando, mas seguindo um processo dentro do GLPI, utilizando o plugin de formulários e um outro plugin que é o Releases. Esse plugin ele é mais complexo e a gente vai tratar dele em um novo vídeo especificamente sobre ele. Mas aqui a gente vai abordar o ciclo de vida, beleza? Bora lá, depois da vinheta. Muito bom, pessoal. Bom, estamos aqui já. Nosso GLPI do Dica do Bigode, já estou aqui na visão do requerente, tá? Então eu já fiz uma abertura de chamado, usando aqui nosso formulário, tá? De aplicações corporativas, né? Então aqui na verdade estou pegando aplicações gerais, aonde eu fiz uma abertura utilizando aqui o GLPI e solicitando aqui uma sugestão de melhoria. Então a gente pegou esse processo aqui de abertura de chamado para uma requisição, indicando uma melhoria, e tá aqui o chamado aberto, ele foi aberto, tem aqui já o processo de instrução de trabalho, a gente já fez um vídeo disso, só que utilizando tarefa, aqui eu preferi colocar como acompanhamento, caiu aqui para o time de central de serviços e tá com o técnico Vinícius Lamelas. Até aqui, tudo certo. O que a gente vai fazer a partir daqui, tá? Então, o Vinícius, como técnico, ele vai identificar essa demanda, então eu vou lá, mudar aqui o meu perfil para o Super Admin, só para a gente poder personificar a visão do Vinícius, tá? Mais uma vez em chamados, chamado de número 60. E aqui eu consigo personificar a visão do Vinícius. Então, vamos lá, vamos ver como o Vinícius estaria vendo essa solicitação. Então aqui TI atendimento, assistência, chamado de número 60. Vinícius está vendo aqui a demanda. Então ele vai fazer a identificação da demanda, vai analisar o que está aqui dentro da nossa estrutura de instrução de trabalho, aonde ele vai identificar que aqui o que o cliente pediu, que a gente utilizasse o Single Sign-On, o SSO, para autenticação do usuário. Uma vez autenticado na rede ou na máquina, o GLPI vai reconhecer essa autenticação e já vai autenticar o usuário no sistema, sem que ele tenha que digitar mais uma vez o login e senha dele. Isso vai funcionar claramente quando um usuário de rede. Se a gente não tiver usuários na rede, não vai funcionar. Se for uma autenticação interna, não vai funcionar. Então, aqui está esse pedido. O Vinícius vai identificar, vai avaliar se isso aqui é cabível, se é aplicável, se tem custo, se não tem, qual é a problemática, quais são as dificuldades de primeiro atendimento. Então, ele vai entrar em contato com o desenvolvimento, vai ver se isso aqui é possível, com a infraestrutura, vai ver se é possível
Ok. Então ele já tem essas informações para poder responder para o cliente que é possível e vai submeter isso a uma aprovação de mudança da ferramenta. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma mudança. Ele poderia clicar aqui, a gente já tem uma, vamos ignorar aqui no vídeo por gentileza. Ele já poderia criar uma a partir daqui. Então, criando uma mudança com a tela nativa do GLPI. Ele copiou a descrição e aí o Vinícius ia preencher o resto dos dados, assim como análise, implementando quais são os impactos positivos e negativos para a operação, o que deve ser listado para corrigir esses impactos ou para antever esses impactos. Aqui embaixo a gente tem os planos, como que isso vai ser entregue, qual vai ser a forma de rollback e o que deve ser verificado depois da implantação. Essas são informações que o Vinícius não vai ter nesse primeiro momento para poder dar esses dados aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar essa tela. A gente vai usar a tela do próprio técnico, utilizando aqui formulário para abrir um chamado de solicitação de mudança planejada. Quando eu digo chamada, é abrir uma gestão de mudança mesmo. Ele vai preencher aqui os dados, a gente já preencheu, eu vou só passar pelos campos. E quer abrir o nome da pessoa, então ele poderia abrir o nome do próprio Vinícius ou selecionar aqui o meu usuário, tá? Lembrando que, por mais que eu possa selecionar aqui o meu usuário, na interface simplificada ela não tem acesso à gestão de mudança nem gestão de problema. Informa qual que é o ID de chamado, né? Qual é o ID de origem. Aqui a gente optou por usar um campo de texto, porque por mais que a gente conseguisse pegar a lista de chamados, quando a gente utiliza o formulário para gestão de mudança, ele não faz o vínculo do ID do chamado com a mudança, ele não tem esse campo lá nas configurações dele. Funciona muito bem quando é um chamado sendo relacionado a outro chamado. Ele tem isso funcionando. Para mudança ainda não está funcional, tá? Então por isso que a gente vai colocar aqui, porque selecionável ou não, eu teria que o técnico ir lá e ajustar. Outro ponto é que, mesmo na seleção, ele exibe o título do chamado e não o ID. Quando a gente trabalha com formulários com títulos pré-definidos, isso ia complicar. Então eu preferi colocar aqui. Então a gente vai colocar que é o ID número 60. Não vou nem abrir porque já tem um aberto. Qual é a descrição da mudança? Qual é o motivo que está ocasionando essa mudança? Então aqui seria a solicitação para single Saigon, utilizando SSO, tarará. Aqui a gente tem os tipos de mudança, então vai carregar aqui quais são as categorias de gestão de mudança. Percebam que não estão exibindo as categorias de tickets, tá? De incidente de requisição, só de gestão de mudança. Então eu tenho dentro de melhorias, alteração de campo, fluxo operacional, funcionalidade da ferramenta, gatilhos para automação, alteração de layout da ferramenta, inclusão de uma funcionalidade e assim vão outras. Tá? Nesse exemplo que eu estou comentando do SSO, a gente teria aqui um gatilho de automação, tá? E qual sistema que vai ser afetado por esse gatilho? Então a gente está falando só do GLPI. Então já selecionei aqui o GLPI. E aqui a gente tem os impactos possíveis, negativos e positivos. Claro que não são todos aqui, eu coloquei alguns de exemplo. Tá? Então, se a gente não colocar isso no ar, vai ter impacto não fazer essa mudança? Então, não executar isso tem algum impacto para a operação? Nesse desenho aqui, zero impacto, a operação não vai parar de funcionar por conta do SSO. Quais os requisitos necessários? Então aqui a gente vai colocar as informações necessárias, licença, certificados, tudo que for necessário para isso vai ser aplicado aqui. E o que é desejável, observações, pau na máquina, só abrir aqui a mudança. Como a gente já abriu, eu só vou abrir aqui e mostrar a mudança. Então, uma vez que a mudança foi aberta, aqui no nosso processo, nós colocamos que o Arthur é o cara responsável pela parte de gestão de mudança. Então toda mudança vai cair para ele verificar. Ele vai fazer a leitura aqui do pedido, ok? E vai startar que ele também tem um processo, ó, instrução de trabalho. Não esqueça de associar a mudança aos chamados relacionados, porque como eu falei agora há pouco, quando a gente abre a mudança pelo formulário, ele não vincula. Então o Arthur teria que vir aqui no chamado, selecionar o chamado de número 60 e relacionar. Então o ponto 1 já foi feito. Alterar o status para avaliação. Aqui como eu já tinha feito uns testes, ele já estava em status de qualificação. E aí ele entrou como novo, mudou o status para avaliação. Por quê? Ele tem que avaliar o que vai ocorrer aqui nessa mudança, entrar em contato com o desenvolvimento, verificar a possibilidade, com a infraestrutura e, se fosse o caso, também pedir aprovações. Então a gente tem aqui como pedir aprovações. A gente vai, basicamente, como ele está com qualificação aqui, ele não vai entrar.
eu retornar aqui, vou sair da visão do Vinícius e vou colocar na visão do próprio Arthur. Então vamos lá, Arthur, que é o responsável pela mudança. A gente tem lá a mudança de número 5. E agora sim, aqui na visão do Arthur, como eu falei, ela viria com status novo, ele deixaria na avaliação para avaliar todos os passos que ele precisa, entrar em contato com a equipe de desenvolvimento ou de infraestrutura para verificar se dá para colocar isso no board, se eles já estão ocupados ou já tem isso mapeado, tá? Então tá aqui, ele entrou com a tarefa, ok? Então aqui, ó, descreva abaixo o resultado da sua análise. Essa tarefa veio automática, ele aplicou aqui o resultado e eu já tenho aqui uma instrução para ele pedindo para ele chamar o modelo prazo de execução. Então, ele foi lá, chamou o modelo prazo de execução aqui, ó, e colocou a informação. Reunião com a área de desenvolvimento, foi informado que o tempo necessário para aplicação e homologação é de 30 dias, com réplica para produção em 1 dia. Aí ele vai seguir os passos. Aqui não é interessante a gente falar desses passos, e sim do processo como um todo. Essas tarefas podem mudar de acordo com o processo interno da sua organização. O interessante aqui é entender que a gestão de mudança, ela não vai tratar da execução da mudança, da aplicação dessa melhoria, e sim da organização. Ela vai tratar do planejamento, como isso vai ser feito. Aqui, lembra que eu comentei mais recente que o plano de entrega aqui não era definido pelo Vinícius na abertura e colocou apenas a análise, quais eram os impactos e o que deveria ser verificado. Agora sim, o Arthur, que é o gerente da mudança, ele tem insumo suficiente para falar dos planos aqui embaixo. Vou fechar aqui a análise. Aqui os planos. Então, como que isso vai ser entregue? Será aplicado no ambiente de homologação a configuração do SSO no Linux. E aí, colocou 2 áreas aqui para testar esse processo. Depois ele colocou aqui o plano de backup. Se não funcionar, como que a gente vai fazer esse rollback, né? É voltar à operação. E aqui a lista de verificação, que deverá ser analisado quando aplicar em produção. Então aqui a gente já colocou, inclusive, uma trava de se 7 dias o usuário não autenticar, vai ter que autenticar no GLP de toda forma. Então, tá criado aqui. E aí, uma vez que ele criou, isso aqui já foi aceite, ótimo, vai passar agora pela qualificação para aplicação. Ou seja, agora está em desenvolvimento. Como é que eu sei que está em desenvolvimento? Porque o Arthur, nesse momento, ele vai passar liberações. Esse é o plugin Releases. Então aqui ele vai criar uma liberação. Então clicaria aqui, eu já criei uma, clicaria aqui para criar uma liberação, uma release, a partir dessa mudança. Então eu vou abrir aqui a release que a gente já criou. E aqui sim, é aqui que o time de desenvolvimento, infraestrutura, os times responsáveis por aplicar essa mudança vão trabalhar. Então perceba que aqui, ó, a gente tem os status novo, chegar, área de liberação definida, datas definidas, então todos os processos que eles vão receber, então definiram-se as datas, né? Mudanças definidas, riscos definidos, reversões, tarefas de implantação em andamento, que seria o meu caso aqui agora, testes em progresso, para finalizar, revisto, final e falhou, não entrou porque teve uma falha. Esses são os status do release. Aqui no momento, eu já saí da parte de qualificação e eu já estou aqui com o testes de implantação em andamento. Por quê? Eu já criei algumas atividades aqui. Como que isso iria chegar para o nosso time de desenvolvimento? Como novo. E o time aqui iria criar as suas próprias etapas. Como? Simplesmente pode vir aqui e adicionar as suas etapas. Quais são os riscos da aplicação do SSO? Não teve reversão, então não tem como colocar isso no começo. Tarefas de implantação. E aí ele vai começar a colocar as atividades de implantação. Verificar certificado do Linux, colocar as configurações lá dentro do Linux. E aí entra os testes em homologação. Então adiciona aqui o teste.
Tudo isso que ele for colocando, eu não vou me ater a explicar muito deste plugin para a gente fazer um vídeo específico dele, e esse vídeo aqui também não ficar imenso. Tudo isso colocado, cada vez que for apresentando um risco, tiver que fazer uma volta, né, uma reversão, isso vai sendo adicionado aqui na lista, como se fosse tarefas e acompanhamentos do chamado, mas também é visualizado aqui, ó, toda a etapa. Quando que foi criado, quais foram os riscos, né? Então 1 de 1 resolvido, 1 de 2 resolvidos, 1 de 7 resolvidos, reversões, tarefas de implantação, testes realizados e a data final com a entrega. Se não tem falha aqui, ó, eu não tenho nenhuma falha. Se eu tiver uma aqui, eu marco, ele vai marcar que teve uma falha nessa entrega. Documentos, base de conhecimento e os itens associados. A mesma coisa que a gente tem lá dentro do chamado. Aqui só tem uma diferença. Quando eu adiciono, por exemplo, um computador que seria um servidor, ele está com os dois itens, mas ele só exibe um. Tá? Os dois itens estão aqui, mas ele só está exibindo um. Provavelmente algum bug do plugin. A gente já vai deixar uma chamadinha aberta lá com o desenvolvedor. E se eu for aqui para arrancar, ele vai voltar o do GLPI aqui, ó. Tá? Então os dois estavam lá, só que ele só apresenta uma linha. Interessante também usar a análise de impacto. Aqui eu não vou exibir porque eu deixei desativada para esse plugin, mas a gente consegue criar aqui, para quem não conhece análise de impacto, sugiro que verifique aí dentro do nosso blog e dos vídeos aqui do Dica do Bigode, tem explicação sobre ele. Dá para criar uma cadeia de impactos em equipamentos e sistemas para entender qual vai ser o impacto gerado naquele equipamento ou sistema, identificando a cadeia inteira problemática que você vai ter na frente. E como eu falei, aqui é a finalização, revisão, ou seja, está entrando em produção, né? A gente conseguiu, tá aqui, ó, data real da execução em produção, foi realizado em conformidade, sim ou não, então se foi não, tem que explicar o que ficou faltando. Houveram incidentes durante o processo, qual que é o nome da finalização aqui, um título para ela, uma descrição, documentos relacionados e um abraço. Salvou aqui, ele finaliza essa liberação. Então aqui é um processo de liberação baseado nessas entregas, beleza? Bom, conforme a gente apresentou aqui esses processos do ciclo de vida da gestão de mudança, pode variar de acordo com a sua organização, você pode ter tarefas que vão ser executadas diferente da que eu apresentei, mas a base aqui, gestão de mudança, não vai executar essa inclusão dessa melhoria. A gestão de mudança vai orquestrar, ele vai dar o que precisa, vai chamar ali quem são os aprovadores, vai pedir a aprovação, vai fazer mesa de consenso ali de aprovação, né, o comitê de aprovação da mudança, vai tratar disso. Então a gente tem uma pessoa ou uma equipe para gestão de mudança, ou uma pessoa por determinado assunto, uma para sistema, uma para infraestrutura, uma para processo, e essas pessoas vão lidar com esses dados, com essas informações e vão orquestrar essas alterações que estarão ocorrendo dentro da organização. O plugin Releases é para a gente colocar as atividades de desenvolvimento ou de desenvolvimento mesmo, desenvolvimento dessas melhorias, sejam de infra, sistema ou de processo, dentro da ferramenta GLPI. É claro, muito já se utiliza desenvolvimento dentro do GitHub. Ok, sensacional e excelente. Você não precisa sair do Git e entrar no GLPI, tá? Mas para quem não tem a utilização do Git, pode usar o GLPI com esse plugin Releases para poder ter ali toda a organização do desenvolvimento daquela melhoria. Se você já tem o Git, você já está acostumado a usar o Git, você também pode usar gatilhos de automação. Você consegue pegar a API, por exemplo, e vai trazer a informação que está no Git para dentro da mudança ou para dentro de um novo chamado dentro do GLPI. Só que a identificação dos dados vão estar em duas plataformas distintas, tá? Então eu vou ter que sair do GLPI para ler aquela informação lá na plataforma do Git, tá bom? Então, mas funciona do mesmo jeito. Se você tem alguma dúvida sobre a função desse plugin, fica tranquilo que eu vou fazer um novo vídeo só desse plugin, tá? Abordando somente esse plugin. Aqui a ideia é pegar só o gerencial ali da gestão de mudança. Outro ponto. Agora, no mês de agosto, lá no final de agosto, do dia 28 ao dia 31, se eu não estou errado, a gente abriu agora uma turma de treinamento remoto do GLPI, onde eu vou apresentar para vocês desde a construção de uma central de serviços simples, tá? Básica para a gente conseguir fazer a abertura de chamada e controle desses chamados, até
uma central de serviço mais experiente, com mais informação, com SLA, com SLO. Pra quem não sabe, SLO são os acordos de níveis operacionais, e com configurações de automação. E no terceiro dia, tá? Na terceira noite, na verdade, a gente vai falar especificamente sobre a parte de governança, contratos, contatos, fornecedores e orçamentos. Então, desde o básico até o avançado com o GLPI. Tá bom? Serão 3 noites, das 19 até as 21h30, tá? São 2 horas e meia, super rápido, mas super tranquilo, com material didático. Então, tudo que a gente fizer ali dentro do treinamento, você vai ter acesso. E outro ponto, a gente tem, poderemos fazer essa configuração utilizando um GLPI em nuvem da TechLive, com 45 dias de uso gratuito. Bom, o vídeo fica por aqui, já tá grande pra caramba. Agradeço pela audiência, por você ter chegado até aqui. E se fez sentido esse vídeo para você, se ele te ajudou de alguma forma, clica aqui no botão de curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos ajudar a gente a chegar até mais pessoas e disseminar ainda mais informação sobre essa plataforma sensacional que é o GLPI. Beleza? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo Dica do Bigode. Abraço!